Rose, esse é o Mazegorrão, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. Hoje é domingo e eu resolvi fazer um almoço especial, bem à brasileira, a nossa feijoada. Para a nossa feijoada precisaremos dos seguintes ingredientes. Aqui eu tenho feijão preto que eu deixei de molho em água por uma noite. Carne seca já dessalgada e cozida. Eu deixei ela de molho em água por 24 horas e fui trocando assim quando eu lembrava. Eu passava pela cozinha, trocava. Não precisa se preocupar muito com o número de vezes que você vai trocar a água, desde que ela fique de molho bastante tempo. Aí depois eu ferventei por 20 minutos e ela ficou assim. Aqui eu tenho pezinho e rabinho de porco. Eles também foram ferventados por 20 minutos para tirar as impurezas e o excesso de gordura. Depois de ferventar, eu raspei todos com uma faca para tirar algum pelinho, alguma sujeirinha que pudesse ter restado. Aqui eu tenho ponta de costela de porco e lombo de porco. São frescos, mas se você tiver o salgado, fica mais gostoso. Só que se você utilizar a costelinha e o lombo salgado, você precisa deixar de salgando com a carne seca, tá? Eu gosto de utilizar a ponta da costelinha de porco porque ela tem mais cartilagem, eu acho que fica mais gostoso. Mas pode ser a costelinha normal, a que você preferir. Aqui eu tenho linguiça calabresa em rodelinhas e linguiça portuguesa cortada assim nesse corte meio na diagonal, para diferenciar as duas. Na verdade, se utiliza mais o paio do que a linguiça portuguesa, mas no dia que eu fui comprar não tinha e para não ficar faltando, eu peguei a linguiça portuguesa mesmo. Aqui eu tenho um pouco de bacon e para temperar vamos utilizar cebola, alho, louro, uma pimentinha vermelha sem a semente, um cubinho de caldo de bacon, azeite e sal. Em uma panela de pressão, colocamos o feijão com a água e tudo. Nesse caso do feijão preto, não se deve descartar a água que ele ficou de molho, porque senão vai perder toda a cor. Acrescentamos a cebola, a carne seca, a ponta de costela e o lombo. Tá começando a encher já. E os pezinhos e o rabinho de porco. Vou completar com água. Não pode exceder mais que esse limite da água, senão vai transbordar. E coloco o cubinho de caldo de bacon, a pimentinha e o louro. Agora eu vou tampar a nossa panela, esperar pegar pressão, fazer o tititi, e aí eu abaixo o fogo e vou contar 30 minutinhos. Então, pessoal, após 30 minutos cozinhando, eu desliguei o fogo e deixei sair a pressão sozinha e ficou assim, já tá com cara de feijoada. Já tá tudo bem molinho, o feijão já tá molinho, cremoso. Só que agora eu preciso acrescentar as linguiças, o bacon e um pouquinho de água para cozinhá-los também. Mas aqui tá muito cheio, então o que eu vou fazer? Eu vou fritar o alho e vou tirar um pouco dessa feijoada que já tá pronta junto da panelinha do alho para poder acrescentar os outros ingredientes, a água, deixar mais um pouquinho na pressão e depois é só misturar tudo, tá? Então vamos lá. Em uma frigideira eu coloco um fio de azeite. Não muito, porque já tem muitos elementos gordurosos na nossa feijoada. Acrescento o alho. E vamos dar uma douradinha nesse alho. O alho já tá bem douradinho, então eu vou colocar um pouco da feijoada aqui. Tirei principalmente as carnes e os pezinhos que já estão bem molinhos. Eu vou deixar mais a parte do feijão para poder cozinhar as linguiças. Então aqui tá bom. Eu vou deixar ele reservado enquanto cozinhamos a linguiça. Aqui na panela de pressão eu adiciono as linguiças, a calabresa e a portuguesa e também o bacon. E eu vou completar com um pouco de água, porque tá muito grosso. Aproximadamente 1 litro de água. Porque depois vamos juntar aquela outra parte da feijoada que também tá bem grossa. Então tem que colocar um pouco de água a mais agora.
É importante eu estar dando essa dica de separar um pouco da feijoada, porque não é todo mundo que tem uma panela de pressão grande em casa, né? A maioria tem uma panela assim pequena, igual a minha. Mas assim dá pra mim mostrar que é possível fazer a feijoada independente da sua panela. Agora eu vou tampar a panela, esperar aguardar pressão e deixar 15 minutinhos. Então, pessoal, após 15 minutinhos a nossa feijoada ficou assim. As linguiças e o bacon já estão bem molinhos. Então iremos acrescentar o restante, que está com a mistura de alho. Vou colocar um pouquinho do caldo aqui na frigideira para tirar bem o tempero. Aí eu vou misturar bem. Olha como a nossa feijoada tá grossa, você nem precisa amassar os grãos. Como eles ficaram bem molinhos, já dissolveram aqui formando esse caldo delicioso. Agora experimentamos o sal. Como colocamos aquele cubinho, utilizamos a carne seca, as linguiças, tudo tem muito sal. Então é bom experimentar somente no final. Eu só vou precisar acrescentar uma pitadinha, já está quase perfeito de sal. Ó, só um pouquinho. Outra coisa que eu gosto de acrescentar agora para dar um gostinho especial é um pouquinho desse molho de pimenta. Mas isso é totalmente opcional. Eu gosto, eu acho que dá todo aquele toque especial à sua feijoada. Aí vou misturar. Agora ferveu, tá pronto, porque o caldo já tá bem grosso. A nossa feijoada começou a ferver, já podemos desligar. Porque como o caldo tá muito grosso, se a gente deixar ferver muito, ele vai começar a pegar no fundo da panela, tá? Então vamos à montagem do prato. Aqui eu tenho um arroz bem soltinho, uma farofinha simples, covinha refogada e uns torresmos super crocantes. Todos esses acompanhamentos vão estar no canal também logo após a feijoada, tá? Então não se preocupem. Então bora lá servir. Colocamos a feijoada aqui do ladinho do arroz. Um pedacinho de cada elemento. Aí do ladinho aqui eu já coloco a farofa. Um pouco da couve. E alguns torresminhos. E assim ficou a nossa feijoada montada. E a nossa feijoada tá assim, tá tudo bem molinho, mas tá tudo inteiro, não derreteu. Olha aqui o rabinho do porco, a linguiça tá inteirinha. Então vamos experimentar? Itadakimasu! A nossa feijoada ficou um espetáculo, eu me senti no Brasil agora. Os ingredientes estão todos molinhos, mas ainda estão inteiros, não estão desmanchando. Aqueles 15 minutinhos que cozinhamos o feijão com a linguiça e o bacon fez toda a diferença, porque ele absorveu todo o sabor desses ingredientes, tornando um caldo ultra saboroso. E mesmo com tantos ingredientes, a nossa feijoada ficou super leve, porque fermentamos todos os ingredientes antes. Então essa foi a nossa receita de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Dê um like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Um grande beijo, até mais!